Você gostaria de saber como eu consegui a aprovação do meu visto americano usando a lei da atração? Se sim, fica comigo que hoje eu vou contar para vocês a minha experiência, que eu acredito que também vai contribuir para você. Além do mais, vai te inspirar, te encorajar e jamais desistir de você e dos seus objetivos. Meu nome é Lorena Mariana, eu sou rainha do meu mundo. Sejam muito bem-vindos ao meu mundo! Esse é um vídeo que eu confesso para você que eu queria muito fazer. Desde 2016, logo após de ter o meu visto aprovado. Eu me recordo que eu fiquei tão feliz que eu queria compartilhar essa minha experiência para mais outras pessoas. Até porque eu me recordo que vídeos de pessoas contando a sua experiência na hora de fazer a aplicação, de tirar o visto, contribuíram imensamente para a minha. E hoje eu quero então, com muito amor, carinho, compartilhar com vocês a minha experiência de como que foi que eu consegui o meu visto de turista aprovado logo de primeira, para que eu pudesse imigrar mesmo, para os Estados Unidos, onde eu vivo até hoje. Mas antes de eu começar a contar para vocês, que eu vou falar tudo de como que foi lá o dia, eu preciso contar para vocês antes. Por que eu, Lorena, comecei a sentir esse desejo, de buscar tirar um visto americano para poder mudar de país e tudo mais. Eu me recordo que eu trabalhava como professora, sou formada em pedagogia. Estava tudo correndo muito bem, estavam as coisas caminhando. Eu estava buscando sempre me especializar, fazendo pós-graduações com o intuito de crescer profissionalmente mesmo. Mas eu senti no meu coração um chamado maior para viver algo que já não cabia mais ali naquela minha cidade. Eu venho do interior de Minas Gerais. Se você me acompanha, eu já contei um pouquinho da minha história, da minha experiência. Eu confesso para vocês que desde pequena eu sempre sonhei de forma audaciosa a ter uma vida mais próspera, abundante, feliz e de ver os meus sonhos, os meus desejos sendo realizados. E olha que eram vários desejos, sonhos grandes, ambiciosos e audaciosos. E eu estava num processo também de me conhecer melhor, de reprogramar as minhas crenças. E na época eu estava lendo o livro O Segredo, entendendo sobre a lei da atração e também fazendo afirmações de Louise Hay, que é uma das minhas mentoras que contribuiu imensamente no meu início, na minha jornada, também aprendendo sobre programação neurolinguística, aplicando técnicas de EFT, Emotional Freedom Technique, que é limpar, em alguns pontos. E aquilo que estava no meu coração era de uma mudança. E eu vou compartilhar para vocês e também mostrar. Eu escrevo muito e eu sempre coloco em caderninhos coisas que eu desejo para poder fazer mesmo uma auto-reflexão, um conhecimento onde eu faço as técnicas que eu aprendia. E esse caderno, ele é de 2015. E eu tenho ele até hoje, assim como outros que me ajudaram imensamente. Na época, o que eu fiz? Eu queria fazer uma mudança, eu não sabia muito bem o que seria. E aí eu me recordo que eu coloquei uma reflexão pessoal. Vocês podem ver aqui que tem uma data, 30/1/2015. Isso foi antes de tirar o visto. Eu comecei a refletir do que eu ia fazer e o que eu queria na minha vida. Porque eu sabia que eu precisava dar uma viravolta na minha vida e que eu queria sair da minha cidade, ir para uma outra cidade e ter oportunidades maiores do que a minha cidade oferecia. E eu coloquei várias coisas. Depois que de cada coisa que eu coloquei, eu fui dando uma nota de quanto forte aquilo era para mim. Quanto que eu queria aquilo, De 0 significava eu não queria nada daquilo, ou 10 que eu quero muito viver isso. E aí eu fui colocando as opções que na época eu acreditava que seria benéficas para mim. Aí eu começo assim, reflexão pessoal.
O que fazer para alcançar os meus desejos? Vamos lá. Eu tinha vários desejos, mas eu não sabia muito bem ainda como fazer para alcançá-los, né? E confesso que tudo isso era intuitivo e baseado também, às vezes, nos estudos que eu fazia voltado para a lei da atração, PNL e todas essas questões. Então, eu fui eu mesmo sendo coach, né? Eu era a coach e a coach, aplicando coisas intuitivas que me ajudou imensamente. Aí eu fui colocando algumas opções e dei a nota. Veja só, eu coloquei uma delas assim, né? Ficar mais um tempo em GV, que é Governador Valadares, e aos poucos pagar as contas e quando sobrar, investir para viajar para os Estados Unidos. Eu tinha algumas contas, eu queria resolver elas, eu gosto de tudo ter à vista, mas isso era contas não grandes, era só mesmo alguns móveis que eu tinha comprado financiados, né? Eu morava sozinha na época e tinha comprado tudo novinho, né? E eu comprei esses móveis parcelados, então eu queria quitar aquilo, porque para mim era muito importante que se eu tivesse que mudar de país, que eu fosse mudar zerada de contas. A próxima opção, mudar de GV, tentar emprego em outra cidade que possa pagar mais e aos poucos pagando as contas e vendo as oportunidades. Como eu mencionei, estava disposta a sair da minha cidade e cheguei inclusive a olhar empregos em outras cidades, como o Rio de Janeiro, e deixei currículos em escolas particulares e fui até mesmo chamada para entrevista nessas escolas, porque se eu não fosse para os Estados Unidos, eu tinha um forte desejo de mudar e Rio de Janeiro tocava muito meu coração. Aí também uma outra que eu tinha colocado, né? Vender tudo, juntar uns meses de dinheiro, comprar uma passagem e ir para os Estados Unidos, trabalhar e juntar dinheiro para investir, pagar as contas do Brasil e ajudar a minha família. E aí eu fui dando nota, né? Na época eu tinha um namorado americano que vivia no Texas e aí eu também tinha uma doce ilusão, esse assunto até mesmo para um outro momento, que ele seria o grande amor da minha vida e tudo mais, aquela coisa, né, platônica. E eu tinha conhecido ele tipo quase um ano antes de tudo isso. E ele ficava 3 meses no Brasil, 3 meses nos Estados Unidos e no Rio. Então, assim, a gente ficava nesse meio que à distância, mas eu era muito ingênua. Então, eu coloquei essa opção também de, às vezes, algo dar certo com ele, e aí ele ia ser o patrocinador, que acabou não acontecendo. Mas esse é assunto para outro momento, né? Mas eu também não considerava tanta opção com ele. Eu estava tentando ver as opções de dar uma transformada na minha vida sem que ele fosse a opção, tá? Aí eu também até coloquei ou ter fé e acreditar que vai dar tudo certo, contas pagas, aumento de renda e um sólido, generoso, amoroso companheiro ideal, relacionamento, ou só mudar de cidade e ampliar meu ciclo de pessoas e oportunidades. Eu queria algo novo, eu queria conhecer pessoas novas, oportunidades diferentes, crescimento. Eu não sabia muito bem, aí eu fui dando as notas e uma das notas que foram maiores foi a opção de realmente juntar tudo, vender as coisas que eu possuía, né, ir trabalhando, economizar para ir para os Estados Unidos. E como isso foi uma das opções que começou a ficar muito forte em meu coração, aí que eu comecei a me preparar para o processo de tirar o visto. Algo que estava muito certo na minha cabeça era tirar o visto e vir para os Estados Unidos e ficar de forma legal. E isso é uma realidade minha hoje. Mas deixa eu te contar para você como que foi. Como eu mencionei, eu já estava estudando todos esses conceitos metafísicos de desenvolvimento pessoal, crescimento humano, crescimento pessoal, estava reprogramando as minhas crenças, estava trabalhando todas essas questões, né? Estava fazendo meditações, afirmações, manhã, tarde, noite e nos intervalos também. Fazia várias afirmações assim, constantemente. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande com as afirmações, que me ajudou muito. Afirmações de amor próprio, de bem-estar. Tudo isso eu estava fazendo muito, muito constante.
Então eu comecei a buscar, ok, já que eu vou para os Estados Unidos, como é que eu vou fazer, né? Lembrando que eu já tinha o meu passaporte. Hoje eu tenho 2 passaportes, porque o primeiro ele venceu e é nesse primeiro que contém o meu visto, e o segundo eu renovei aqui nos Estados Unidos. Mas eu já tinha o meu passaporte, isso era em 2015, ok? Eu já tinha meu passaporte que eu tinha tirado uns 2 anos atrás, se eu não me engano, porque eu tinha a intenção de fazer uma pós-graduação na Argentina na época, o que acabou não acontecendo. Eu fiz a pós-graduação no Brasil mesmo, mas eu tirei porque era uma opção, que eu tinha planos de provavelmente fazer essa viagem para estudar lá e retornar. Enfim, como eu já tinha o passaporte em mãos, a única coisa que eu precisava era o visto. Então eu busquei uma agência de turismo para me informar. Eu estava sempre no Google me informando, vendo vídeos, mas eu fui numa agência para que eles pudessem me informar as opções e expliquei a minha situação. Professora, contratada, trabalhando no município, né? Então tudo isso eu comecei a ver quais seriam as possibilidades e opções, como que seria. E fui muito bem atendida, com o maior carinho. Ela me explicou todo o processo para poder tirar, o que eu ia precisar. Me informou que seria muito interessante eu fazer declaração de imposto de renda, até porque eles olham se você tem vínculos no país, no Brasil, né? E quando você está declarando imposto de renda, você está mostrando que você cumpre com o seu país, que você está ali em dia com o seu país, né? Porque aqui nos Estados Unidos, imposto para tudo. As pessoas pagam taxas e taxas, impostos e impostos, sim. E eles consideram isso como algo importante. Então ela me explicou na agência de turismo e eu decidi fazer o processo com eles porque eu não me sentia confiante para poder estar fazendo toda uma aplicação sozinha. Eles me disseram que eles têm, né? Eles fazem, é claro que eles cobram o serviço, o valor pelo serviço que eles oferecem em preencher o formulário e tudo mais, você tem que levar as informações. E também eles ofereciam um serviço de transporte bate e volta, né? Para o consulado, levando as pessoas de ônibus, que eu achei que poderia ser uma possibilidade para mim, sendo que eu estava no interior de Minas Gerais e lá não tinha. Eu escolhi o consulado americano do Rio de Janeiro. Eu já tinha ido no Rio várias vezes, adoro a energia e eu sei que lá tem várias oportunidades, então para mim foi a primeira escolha, né? Já comecei a organizar os documentos para isso, né? Tudo que tinha que fazer. O que seriam esses documentos? Eu fui atrás de uma pessoa para poder declarar imposto de renda. Porque eu confesso para vocês que eu não fazia declaração de imposto de renda até esse momento. Foi quando que eu ia estar fazendo, eu declarei do ano anterior, né? E que bom que eu olhei isso rápido, que deu tempo de fazer a declaração e tudo mais. E o que eu declarei? O mínimo. No Brasil eu não tinha nenhuma casa própria, eu morava sozinha num apartamento de 1 quarto e tinha uma moto velhinha, confesso pra vocês, né? Usada e de quique. Mas era o meu meio de transporte do qual eu adquiri 1 ano anteriormente, antes disso, sabe? Antes o transporte que eu usava era transporte público, a pé, carona, e aí você já sabe. Enfim, então eu declarei também isso, que ela me falou que seria interessante. E, detalhe, eu estava fazendo uma pós no Brasil, na minha cidade mesmo. Eles falou que seria interessante eu acrescentar isso também, que eu estava fazendo essa pós, que isso mostra que eu estava buscando conhecimento, investindo lá no Brasil. Eu achei legal e coloquei tudo isso no formulário. Nós preenchemos o formulário e olhamos. Isso foi no início, mais ou menos, assim, como eu mencionei. Aqui tá no caderno quando eu fiz, né? Foi 30 de janeiro, mais ou menos. Então foi no início do ano. E supostamente eu pensei que seria interessante eu fazer essa entrevista no meio do ano, nas férias escolares, porque assim eu poderia ir viajar sem preocupação.
Olha que interessante. Marquei a entrevista, né? Junto com eles, coloquei tudo o que tinha, o que era. Esse meu imposto de renda, a renda que eu ganhava, que o único trabalho que eu tinha, a aprovação que eu tinha, era o trabalho como professora contratada. Só que no papel, nessa comprovação que a escola me deu, a escola me deu um comprovante, eu pedi eles um comprovante que eu trabalhava lá e tudo bonitinho, mas lá não falava se eu era contratada ou não, só falava que eu estava lá já trabalhando, e eu já trabalhava há alguns anos nessa instituição, né? E não sei se talvez isso ajudou, mas não falava nada disso. Só que falava a minha renda, e a renda que eu recebia era a renda de um professor contratado do município de Minas Gerais. Eu sei que cada professor em cada município tem valores diferentes, porém nós sabemos que a renda de um professor ela não é muito alta, é razoável. E eu declarei, foi isso, coloquei todos esses documentos coloquei até comprovante de faculdade, né, meu diploma universitário, as pós-graduações que eu já tinha feito, aqui eu estava concluindo ela, né, tudo isso eu coloquei, os meus vínculos acadêmicos e tudo mais, e coloquei, detalhe, eu tinha colocado na aplicação que você faz, a intenção da viagem era turismo. Então eu apliquei para um visto de turismo com a intenção de ficar 2 semanas, se eu não me engano, acho que eu tinha colocado os parques de Orlando e Miami, é uma coisa assim. Mas o que eu coloquei, lembra que eu falei para vocês que eu tinha ido na agência para me dar informações? E eles me orientaram também a respeito de colocar que eu estava indo numa excursão, né, uma excursão internacional fazendo essa viagem. Então eu achei válido, porque eu não conhecia ninguém. Confesso que eu tenho membros da minha família que moram aqui, eu vou falar isso daqui a pouco para vocês, mas eu achei que a viagem, como era de turismo, seria mais interessante colocar atividades turísticas em vez de visitar alguma outra pessoa. E coloquei isso, que eu estava vindo passear para fazer turismo nos parques da Disney, nos parques temáticos da Disney, que são vários parques, né? A Disney tem vários parques, não só um. A maioria deles estão localizados na cidade de Orlando, no estado da Flórida. Feito isso, marcou-se a entrevista. Como eu mencionei, primeiramente eu tinha marcado no meio do ano, no mês 7. Não me recordo muito bem agora a data, mas foi no meio do ano. E como eu estava fazendo esse alinhamento, eu comecei, aí vem a parte que eu fazia, né, da lei da atração. Eu comecei a visualizar tudo dando certo. Eu estava com a data já marcada. Então eu comecei a me visualizar, olhando vídeos na internet para saber como que foi o processo, perguntas que as pessoas tiveram, também para poder receber dicas de como se comportar, o que falar, o que vestir, tudo isso eu busquei. E aí eu comecei a buscar imagens do consulado no Rio de Janeiro, consulado americano no Rio de Janeiro. Busquei lá a imagem de como que era, porque eu nunca tinha ido no consulado, né? Eu tinha visitado o Rio, mas nunca ido no consulado. Então eu comecei a buscar imagens e vi lá como que era o lado de fora, e aí via que tinha filas. Então durante as minhas meditações eu meditava, e após a meditação eu fazia visualizações, e durante a visualização eu já me imaginava ali naquela fila. Eu imaginava eu ali naquela fila, tudo dando certo, de acordo com o meu horário. Eu imaginava eu entrando lá dentro, mesmo não sabendo muito bem como que era. Então eu imaginava tudo dando certo e a pessoa falando pra mim: parabéns, você foi aprovada. Então essas cenas eu comecei a ver. E eu também comecei a me ver vestida. Eu não coloquei a roupa, mas eu sabia muito bem a roupa que eu ia vestir. Eu escolhi uma blusa que eu possuo ela até hoje, acredite ou não, eu tenho ela até hoje. É uma blusa de seda, uma qualidade linda, excelente, que tem um lacinho assim na frente, com as miçanguinhas num tom brilhantezinho, uma camiseta quase essa cor, bem clarinha, um tom bege, e de manga longa, né? Porque, assim,
é muito falado sobre isso, vai de uma forma formal, de forma mais clássica, evite saltos, evite várias coisas, a gente ouve falar sobre isso, depois eu posso falar sobre isso depois. Mas o meu look foi esse, uma camiseta de manga longa de seda, toda tampadinha de botão, com um lacinho bem feminina, calça jeans, e era uma calça que eu gostava muito, então eu escolhi coisas assim que me faz sentir bonita, confortável, sabe? Era uma calça que eu gostava. E um sapato com um salto bem pequeno, porque eu vi que você precisava de algo confortável. Ele era fechado, né? Tudo fechadinho, então não aparecia nada. E aí vem a questão que eu estava mencionando, né? Eu me visualizava vendo isso todos os dias. Quantas vezes você fazia isso, Lorena? Quantas vezes? Eu nem sei te falar. Eu me visualizava até de olho aberto, né? Eu ficava ali daydream about tudo. Mas chegou um momento que eu comecei a desapegar. Aquilo ali já estava muito real na minha mente. Eu sabia que iria dar tudo certo. Eu sentia pra mim que ia dar tudo certo. E detalhe, durante todo esse processo, eu mantive a minha boca fechada. Eu não contei para ninguém, mas absolutamente ninguém. Não contei para ninguém que eu estava tirando, não contei para ninguém que eu estava indo lá fazer, não contei para ninguém. Nem esse namorado americano gringo que eu tinha na época. Nem ele eu não contei. Eu queria fazer uma surpresa para as pessoas depois, né, que fosse aprovada, aí eu ia contar. Então mantive silêncio absoluto e durante, né, desde a aplicação para o dia da entrevista eu só visualizava, me via lá, eu sentia que ia dar tudo certo. Eu me recordo de me emocionar durante as visualizações, sentindo ali, assim, escutando a palavra parabéns, você foi aprovada. Assim, aquela palavra me emocionava na visualização. Meu corpo acreditava que aquilo era verdade, eu me via muito real, porque eu já tinha visto essa imagem do consulado lá, a entrada, várias vezes, então eu imaginava eu na fila, dando tudo certo, tudo ocorrendo perfeitamente. E é interessante, como eu mencionei, eu tinha feito inicialmente, marcado uma entrevista para o meio do ano, mas como eu estava no processo de me reprogramar, ouvindo mais o meu eu superior, muito conectada com essa verdade dentro de mim, eu senti no coração uma intuição muito forte, mudar a data. Eu me emociono aqui porque foi muito forte que eu senti, mudar a data. Parece assim que o meu eu superior estava falando, Lorena, não vai nessa data. E o meu eu superior falando assim comigo, vai em outubro. Na Semana das Crianças, vai em outubro. E aí, na Semana das Crianças, eu trabalhava na área da educação como professora, tinha uma semana livre, ou seja, era uma mini férias, né? Porque entre a Semana das Crianças tem o Dia dos Professores, então eu ia ficar uma semana sem trabalhar. E aí veio muito forte na minha cabeça, vai em outubro na Semana das Crianças. Eu entrei no site, lá tem as datas e fiz a alteração, alterei a data para outubro, encontrei um dia, me recordo, tá até aqui, no dia 16 de outubro de 2015, alterei a data e continuei a minha visualização, continuei trabalhando normalmente, sem falar nada com ninguém e tudo mais. E aí eu decidi algo, isso foi intuitivo também. Já que eu vou em outubro e eu vou estar de férias, eu vou continuar uns dias no Rio, depois da aplicação. Parecia assim, dentro de mim, que eu sabia que daria tão certo, que eu decidi, depois da aplicação, em vez de eu fazer um bate e volta, continuar no Rio de Janeiro, para celebrar. Mas eu não pensei em celebrar na época. Hoje eu vejo que era uma forma que eu escolhi de celebrar aquilo, né? Mas eu fiz assim, remarquei e
agendei para poder ficar hospedada no Rio de Janeiro alguns dias, perto da praia de Copacabana, para poder curtir ali aquele momento, já que eu estaria de break ou férias do trabalho como professora. E olha, aqui eu tenho um amor assim, muito grande, eu gosto da vibe do Rio e tudo mais, enfim. Mudei a data, me organizei e eu sabia que não poderia levar muitas coisas. Como eu ia ficar alguns dias apenas, eu decidi colocar tudo o que eu precisava dentro de uma mochila. E assim eu fiz, coloquei tudo dentro de uma mochila. E em vez de ir no bate-volta com essa agência que oferecia esse serviço, eu escolhi ir por conta própria, por mim mesma. E olha que a minha situação, ela era uma situação limitada. Então como que eu ia? De Minas para o Rio, de ônibus. E é mais ou menos, não me recordo, acho que mais de 10 horas de viagem, tá? Então eu sempre escolhi, assim, a estratégia que eu tinha, escolher viagens que fossem noturnas, assim eu ia lá para o final do ônibus e dormia. Acordava no outro dia, já no Rio de Janeiro. E a minha, e os serviços que eu ia fazer, eu escolhi fazer tudo no mesmo dia. Era bem cedinho, então eu já tinha tudo planejado. Eu fui, me recordo, de um jeito na viagem, né? E eu troquei de roupa no banheiro da rodoviária no Rio de Janeiro. Eu já tinha visto como que seria tudo. Então eu procurei, assim, não sei porquê, mas eu escolhi o transporte público para mim poder locomover. Então eu olhei do endereço que seria onde tirar as fotos e as digitais, eu procurei qual ônibus que seria que me levaria até o consulado, procurei tudo, então eu já sabia ali e anotei num outro caderno que eu tenho. Anotei o horário que os ônibus iam estar, o local, tudo isso eu tinha anotado assim, muito claro. Ônibus tal, local tal, e eu fiz assim. Saí da rodoviária, peguei o ônibus que levava no centro do Rio de Janeiro, onde ia acontecer as impressões digitais bem cedinho pela manhã, né? E a foto que eles tiram, que é o primeiro passo antes de você ir para a entrevista. Logo em seguida, eu de lá também já sabia onde que era o ponto de ônibus, peguei o ônibus para poder ir para o consulado. Chegando lá, vamos lá então, como que foi? Já estava no Rio, bem cedinho pela manhã, cheguei, troquei de roupa no banheiro da rodoviária e fui para a primeira parte, com horário marcado, e ele só te atende no horário marcado, tá? Se você chegar lá, seu horário é 10 horas, você chega lá às 7 horas da manhã, não adianta que eles não vão te atender. Você tem que entrar próximo ao seu horário. Eu lembro que o meu era bem cedinho, tipo umas 7 da manhã mais ou menos. E aí, lá é super rápido. A única coisa que faz é tirar a foto, que essa é a foto que vai ficar no seu visto, e tira as suas impressões digitais. Basicamente isso, não tem conversa, não tem comunicação, são esse procedimento. E você tem que levar o papel comprovando que está marcado, né? Esse papel já estava comigo, juntamente com todos os outros papéis do processo. Então você mostra lá que tem a sua data, entra na fila, eles vão te chamar, tira a foto e tira as digitais, acabou, vai embora. Ali eu peguei um ônibus e fui para o consulado. Eu ainda tinha tempo, era de manhã. Nessa primeira parte foi super rápida. Não acredito que não gastou nem 10 minutos. Talvez é menos do que isso. Já cheguei bem cedinho nessa parte. Quero dizer, cheguei bem cedinho para o consulado, onde que ia acontecer realmente a entrevista que te dá o veredito final, se você foi aprovada ou não. E aí, chegando lá, já estava a fila, eu estava super cedo, ainda com a minha mochila. Como ainda eu tinha tempo, tomei um café da manhã próximo ali, sentei, tomei um café da manhã bem gostoso e tal. Acabou o café da manhã, eu resolvi dar uma volta no quarteirão e eu encontro com uma praça que estava lá tranquila e tinha uma mulher próximo fazendo alguns cortes. Eu sentei ali na praça e vendo ela ali cortando uns negócios assim e tal, me aproximei. Olha, me pergunta por que eu aproximei, eu senti o desejo de aproximar.
me aproximei e perguntei pra ela o que ela tava fazendo e tudo mais. Ela me mencionou, estou cortando uns papeizinhos que a gente vai entregar aqui, que vai ter uma celebração, uma pequena palestra em homenagem ao Dia dos Professores. Falei, nossa, que legal e tudo mais. E aí eu falei pra ela, eu sou professora também, eu leciono em Minas. Ela, que legal, e me mostrou ali assim, eu tava de frente ao município da prefeitura municipal, né? Ela falou que é a Câmara Municipal e tal, eu trabalho aqui, também sou professora, é super comunicativa, começou a comunicar, eu já também super comunicativa, interagi ali, tinha um tempo ainda, já peguei ali dela a tesoura, comecei a cortar e falei, eu faço isso aqui direto, praticamente todos os dias no meu trabalho, né? Cortando aquelas coisinhas e tudo mais. E aí terminamos ali, a gente conversou sobre várias coisas, ela falou, vamos ali comigo. Fomos na Câmara Municipal e aí eu perguntei pra ela, não tinha falado nada ainda, olha, pouquinha silenciosa, nem falei pra ela o que eu tava fazendo ali, ela também não perguntou. Ela me apresentou a Câmara Municipal e aí eu falei, posso deixar minha mochila aqui? E foi a hora que eu falei, que eu tô indo na entrevista daqui a pouquinho. Aí ela, claro, pode deixar aqui a sua mochila. Deixei a minha mochila lá, por quê? Você não pode entrar no consulado americano levando nenhum pertence, nada de bolsa, nada de mochila e nem telefone celular. Você só pode entrar com os papéis que você vai estar apresentando. E eu coloquei esses papéis numa pasta e era só isso que eles aceitam. E aí eu despedi dela, falei assim, vou deixar aqui, mas eu retorno. Fui embora, na verdade fui pra fila, né, que tava aproximando o meu horário, eu me recordo que era 10h30, se eu não me engano. E é assim, eu tava numa energia, numa vibe tão maravilhosa, que na minha frente tinha uma pessoa muito bacana, que trocou 2 ou 3 palavras comigo, mas ela super positiva, ela falando vai dar tudo certo já. Ela tipo assim, ela sabia que ela tava indo lá só pra pegar a confirmação, a outra também tava assim, sabia que tava indo só pra confirmar. Eu me mantive ali porque tava trabalhando as minhas emoções, pra mim não ficar numa ansiedade, assim, em plena confiança. Trabalhando a confiança, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E foi se aproximando, né? Você vai em uma fila, é o tempo todo em pé, e são alguns guichês que tem uma janelinha que você conversa com a pessoa através da janela. Então, enquanto você tá na fila, você fica ouvindo as conversas ali das outras pessoas. Mas eu não foquei na conversa de ninguém, nem escutei o que as outras pessoas estavam falando, sabe? O meu foco tava ali em mim, que ia dar tudo certo pra mim. E aí chegou a minha vez, era um americano, quem trabalha nos consulados americanos normalmente não são brasileiros que fazem a entrevista, são às vezes pessoas de outro lugar. E era um americano, que eu sei que ele tinha sotaque, falava português, mas com sotaque. E ele foi super tranquilo, perguntou essas perguntas. Eu não sei muito bem a ordem, mas eu vou falar pra vocês o que ele me perguntou. Pra onde que você vai? E eu fui e falei, pra Flórida, visitar os parques temáticos da Disney. Eu já tinha decorado também até as minhas perguntas possíveis. E então eu já sabia mais ou menos o que poderia ser feito ou não. Perguntou quanto tempo você vai ficar? 2 semanas. Com quem você vai? Com um grupo de excursão e tudo mais. Foi isso que eu avisei. E aí ele me perguntou, você declara imposto de renda? Eu falei sim. Não pedi, eu tava com um documento ali, imprimi tudo isso. Ele me perguntou, o que você faz? Trabalho como professora. O que você tá estudando? Porque eu tinha colocado lá que eu estudava, falei, tava fazendo uma pós-graduação. E, ok, aí era assim, né? Perguntava essas questões, voltava lá pro computador, teclava algumas coisas, não sei o que. E depois voltava e me fazia uma pergunta. Depois ele chegou pra mim e perguntou, você conhece alguém que vive de maneira ilegal no país, nos Estados Unidos? Eu falei, não, realmente, na época eu não conhecia mesmo não. Que estava vivendo de forma ilegal, não, mas é claro que sempre tem várias pessoas. E aí ele me perguntou, você
tem intenção de permanecer de forma ilegal no país? Eu falei, não. Eu lembro também que ele me perguntou sobre mim, quem eram os meus pais, a minha mãe e o meu pai. E ficou muito forte, eu meio que me emocionei, porque isso foi em 2015. E o meu pai, que eu contei pra vocês na história, o meu padrasto que me criou, ele tinha falecido recentemente. Tinha poucos meses, ele tinha falecido no mês de maio, isso era em outubro. Então tava meio assim, ainda abalada com essas questões emocionalmente, né? Ele me perguntou e eu falei, ele faleceu. Meio que com aquela voz emocionada, eu acredito, na época. Tanto que ele falou, sinto muito pela sua perca. E a minha mãe já era falecida, eu falei pra ele também. Não sei por que ele me perguntou isso, mas eu passei essas informações e foi isso que me perguntaram. A última foi se eu tinha intenção de permanecer de forma ilegal no país e eu disse que não. Após isso, ele simplesmente foi lá no computador, digitou algumas questões e aqueles minutos de tensão, eu acho que nem é 1 minuto, são talvez 60 segundos assim de tensão que você fica assim, você não sabe o que tá rolando, sabe? E ele virou pra mim e falou, Lorena, parabéns, seu visto foi aprovado. Na hora, fez igual aconteceu aqui, ó, 2 lágrimas rolaram assim do meu rosto, mas de alegria. E eu comecei a chorar de alegria, foi só chorando, a lágrima descendo, a lágrima descendo, a lágrima descendo. Ele, parabéns. Até falou de novo, tipo assim, né? Porque eu tava feliz, eu tava emocionalmente alegre e feliz. Eu não consegui conter as minhas lágrimas. E aí ele falou, dentro de 10 dias você vai receber o seu passaporte com visto no seu endereço. E eu simplesmente assim, chorando, sorrindo, coloquei o óculos, saí. À medida que eu saí, eu tava chorando tanto, tava tão emocionada, que eu não quis retornar imediatamente para a Câmara Municipal para buscar os meus pertences. E o que eu fiz? Eu virei assim, ó, na rua e continuei andando. E logo, assim, eu encontrei uma igreja. Resolvi entrar. Eu fui criada em uma família com princípios religiosos católicos, então eu tenho sempre essa conexão. Eu entrei na igreja, eu me recordo que eu entrei na igreja, não tinha ninguém, eu sentei, eu simplesmente desabei a chorar, e eu chorava de fazer barulho. Chorei muito, mas de alegria. Eu tava chorando dentro de mim e eu dizia obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. E inclusive veio o padre e falou comigo, você gostaria de conversar? Que ele viu eu chorando, né? Talvez pensou, o que aconteceu? Deixa eu dar uma palavrinha com ela, né? E eu falei pra ele o que tinha acontecido. Eu falei pra ele, eu tô feliz. Esse choro é de feliz, eu acabei de ser aprovada, meu visto foi aprovado. Meu visto de turista para entrada nos Estados Unidos foi aprovado. E ele, parabéns, minha filha. Olha, você quer conversar? Ele falou, não, eu tô bem, eu só quero agradecer. Ele, ok, eu vou estar ali na porta. Se você precisar, quiser conversar, só me chamar. Eu fiquei ali, não sei nem quanto tempo, eu fiquei ali até eu acalmar, porque eu tava muito, mas muito emocionada. E quando eu acalmei, eu voltei pra câmera e fui falar com essa moça e contei pra ela. Ela também me deu um super abraço e falou parabéns. Era mais ou menos o horário de almoço e nós fomos almoçar. Ela pagou o almoço pra mim e tudo mais e agradeceu de eu ter ajudado ela. Olha como que tudo ocorreu maravilhosamente. Após esse momento do almoço, eu super feliz, assim, explodindo de alegria, peguei um ônibus e fui para onde eu ia ficar.
Na época eu não tinha condições financeiras, então onde que eu ia ficar era o quê? Um hostel. Mas era uma casa onde fica só mulheres, eles alugam as camas, sabe? Tipo, cama beliche mesmo, sabe? Aquela coisa. Mas eu tava ali feliz, eu queria só aproveitar aqueles dias que eu estava de férias, né? Recesso escolar. Então fui lá, entrei na casa onde que eu ia ficar, guardei os meus pertences, troquei de roupa, fui pra praia, agradeci, olhava para aquele mar maravilhoso, passei ali mais alguns dias só agradecendo e muito feliz. E olha que interessante, que hoje eu vejo, eu analiso, tudo que eu fiz foi usando a lei da atração. Primeiro, eu me emociono, até escrevi aqui porque eu não queria esquecer de nenhum detalhe, né? Olha, primeiro eu pesquisei e como eu mostrei pra vocês, eu fiz opções, eu decidi, é o que eu falo pra vocês, tome uma decisão. O que você quer? Decida, saiba o que você quer. Lembro também que eu vou mostrar pra vocês aqui agora algo que eu escrevi aqui, que são essas perguntas que fizeram, acredito, ajudaram muito, foram de tamanha importância. Tem até a data, eu perguntei isso pra mim no dia 8/2/2015, antes ainda de tirar o visto, né? O que eu realmente quero? Pra onde eu quero ir? Olha, a primeira pergunta, o que eu realmente quero, pra onde eu quero ir? Eu sabia que eu queria mudar, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente, eu sabia que o mundo tinha coisas pra me oferecer, enormes. Eu sempre gostei de gringo, eu queria tá no meio de gringo, queria tudo isso, eu tava estudando inglês por conta própria, aprendendo, tive já namorados gringos no Brasil e eu queria viver essa experiência, porque isso pulsava muito forte no meu coração. Olha só, eu vou ler aqui rapidinho o que eu coloquei, né? O que eu realmente quero, pra onde eu quero ir. Não sei se dá pra poder ver que isso aqui é pra mostrar pra vocês que eu fiz. Tá? Essa é a minha história, eram as condições que eu tinha, o que eu sabia. Eu realmente quero dar um passo na minha vida. Começar tudo novamente em outro país. Eu quero mudar para os Estados Unidos. E sinto que a cidade de Houston, no Texas, é uma excelente escolha, pois é uma cidade grande, em grande evolução, com diversas oportunidades, onde se encontram museus, parques, lugares incríveis, bons restaurantes, lindas casas, lindos lugares, com contato com a natureza e ao mesmo tempo é uma cidade urbana que possui um toque de cidade pequena e de interior devido à grande influência do estado texano. Então meu coração sente que seria bem louvada e acolhida no estado do Texas. Por quê? Eu coloquei Texas, era a única cidade que eu tinha referência e conhecia basicamente assim, a não ser o norte do Brasil, onde que eu tenho pessoas que moram lá, como Massachusetts. E eu não queria ir pra lá, era algo assim que tava pure no meu coração, certo? Não era ir pra lá que eu queria. E Texas era a única referência que eu tinha por causa desse namorado que eu tive, que era americano, que era do estado de Texas, morava em Houston. Então assim, pra mim eu pesquisava, achava que talvez seria aquela opção. Depois eu tive orientação e conversas, meu eu superior falou que não, ele tocou pra mim, pra Flórida. A aplicação eu fiz pra Flórida, mas depois você pode ir pra qualquer outro lugar. E aí veio muito forte, foi onde que eu vivo hoje, né? Mas eu tô contando aqui pra vocês porque essa era a consciência que a Lorena tinha. Era a única referência que a Lorena tinha, tá? E pra vocês verem, o meu desejo era de dar um passo diferente. Aí a próxima pergunta, o que eu espero? Busco realização pessoal, crescimento espiritual, assim espero e acredito em encontrar nessa cidade. Eu espero alcançar meus sonhos e metas. Olha só. Eu percebi que isso seria uma opção. Tanto que eu tinha muito forte na minha cabeça assim, nos Estados Unidos todos os meus sonhos vão ser realizados. Não que eu não tivesse realizado alguns sonhos nos Estados Unidos, mas a intenção assim, sabia, tinha muito claro que sonhos que eu queria, como o sonho de ter um primeiro veículo, de ter uma carteira de habilitação, tudo isso eu sabia que eu ia alcançar, e alcancei.
A próxima pergunta que eu fiz pra mim, né? Como posso agir para atingir o meu objetivo? Acredito que primeiramente tendo foco, fé, determinação, coragem e ação. Eu mesma escrevi isso pra mim. Eu tava sendo coach, eu mesma escrevi isso. E algumas maneiras para alcançar esse desejo, seja economizando o máximo de dinheiro para a viagem, marcar uma data, comprar uma passagem, conversar com um seno. Eu considerei essa opção, que era esse namoradinho que eu tinha. Mas a coisa que mais me tocou, que eu quis trazer para vocês, foi o que eu escrevi aqui, que eu até circulei bem grande, né? Olha, que é não voltar atrás, nem procrastinar. Não voltar atrás, não procrastinar e nem desistir do meu sonho. Eu escrevi isso bem grande. Talvez você consiga ver que tá aqui circulado em nuvezinha. Eu escrevi pra mim mesma. Eu acho que eu não queria esquecer, não voltar atrás, não procrastinar e nem desistir do sonho. E essa é a minha mensagem pra você. Também não desista. Como eu contei pra vocês, não tinha muitas alternativas, muitas opções, mas eu tinha muita fé. Eu tinha uma chance, mas 99% de fé. Uau! Ser grata por conhecer o melhor, por seguir focada e determinada no meu sucesso, na minha vitória, que irá acontecer muito mais rápido do que eu possa imaginar. Essas são palavras que eu escrevi pra mim mesma. Eu sabia que eu ia conseguir. Não sabia muito bem como, mas eu sabia. Eu tinha essa força, eu tinha essa fé, eu tinha essa convicção. E como eu mencionei pra vocês, a minha preparação antes para o visto era muita meditação, oração. Eu ainda estava muito ligada aos princípios religiosos católicos. Então eu ia na missa. Eu lembro que eu ia nas missas e eu enviava a intenção para Nossa Senhora Aparecida, que é uma dessas entidades, vamos dizer assim, né, consciências. Hoje eu entendo que é tudo consciência, né, e que eu pedi orientação para ir na frente, para me ajudar, para mostrar, para abrir os caminhos para mim, para que tudo desse certo. E eu ainda muito presente nesse conceito religioso, né, mas ao mesmo tempo meditando. Hoje eu entendo que tudo são energias. Hoje eu não frequento igreja e nem um dogma religioso, eu sou mais pro lado espiritual, porque eu sei que eu posso comunicar com qualquer uma dessas consciências, qualquer momento, a qualquer hora. Mas na época eu ia muito na igreja porque era a forma que eu encontrava, e em casa também, meditando, orando, visualizando e afirmando. Então isso foi como que a lei da atração me ajudou a alcançar o meu visto, né? E aí eu ouvi, até escrevi aqui para mim não esquecer o que eu precisava falar para vocês. Como que é aqui, o que me ajudou? Sabe o que eu queria? Decidir, tá? Eu já tinha tirado o passaporte, eu já tinha dado o passo, já tinha feito. Então, decisão que eu fiz: visualizar, meditar e orar, ouvir a minha intuição, que me ajudou muito, não contar pra ninguém e soltar. Então, isso tudo é a lei da atração. O que é a lei da atração? Aquilo que você vibra retorna pra você, né? Aquilo que você acredita vem pra você de uma forma ou de outra. E eu fiz assim. Eu tinha decidido que eu queria sair da minha cidade e ir embora para os Estados Unidos para viver esses meus sonhos. Os meus sonhos de melhorar de vida profissional, amorosa, financeira e pessoal. Eu queria mudar minha vida completamente, dar uma virada de 360 graus, assim, imensamente, né? E eu gosto muito da cultura americana, eu gosto de gringo e tudo mais, então eu acreditei que isso seria benéfico. Quando eu decidi, o universo também decidiu para mim. Então eu mantive uma visualização e fui atrás, agindo, buscando me informar pela internet, indo em locais com a agência de turismo. Eu perguntava à mulher um monte de coisa, né? Eu buscava um monte de informação com ela, eu contei para ela a verdade da minha história, a minha situação, falei qual que era a minha fonte de renda. Eu não tinha ninguém, eu não tinha pessoas me ajudando financeiramente assim. Confesso para vocês que eu manifestei depois
uma pessoa que me ajudou a quitar todas as minhas dívidas. Eu manifestei um gringo que eu queria vir para os Estados Unidos. Depois que eu fiz, eu vou contar para vocês depois da minha preparação, antes, durante e depois, em um outro vídeo. Mas eu queria vir para os Estados Unidos sem ter nenhuma dívida. Eu manifestei essa pessoa que me ajudou a pagar todas as continhas que eu tinha, que eram parcelas, né, de coisas na época. E eu tinha decidido, e eu fui buscar, eu fui agir, eu fui meditar, eu fui confiar. Olha, se você me perguntasse se eu sabia o que eu estava fazendo, não. Mas eu sentia. Saber muito bem, como hoje eu tenho conhecimento na área, que eu me especializei, eu estudei nessas questões, hoje eu posso dar toda uma explicação baseada na espiritualidade e também na ciência, porque eu estudei isso, né? Então, eu estava aplicando intuitivamente. Se me perguntasse muito bem, na época eu não sabia. Como eu mencionei, eu estava sendo coach. E coach, eu estava sendo treinada por mim mesma, através de coisas que eu aprendi aqui ou outra, e intuição. Eu ia pro caderno e começava a escrever o que eu achava, o que eu sentia. Mas eu agia, eu nunca desisti. E uma das coisas que foi manter a minha boquinha calada, visualizar e acreditar naquela visualização. E apenas confiar. Eu já tinha visto tantas vezes que eu sabia que ia dar certo. Se me perguntassem, na época, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza que o meu visto ia ser aprovado de primeira. Eu tinha muita certeza. Nunca passou na minha cabeça durante as minhas visualizações e se não der certo. Porque eu já tinha feito, como eu mostrei pra vocês, opções de onde que eu queria fazer. Ou eu mudava de cidade, ia pro Rio de Janeiro, começar a trabalhar e tudo mais, ou eu ficava na minha cidade até melhorar, conseguindo arcar com as coisas e tentava dali mesmo, ou eu ia embora, vendia tudo e tudo mais. Eu tinha algumas opções, eu sabia que eu ia dar um jeito, eu ia melhorar, mudar. Mas nunca passou na minha cabeça se eu escolher o visto e o visto não der certo. Nunca passou na minha cabeça. A única coisa que eu sabia, vai dar certo. Quando eu decidi que seria mudança de país, uma força também nasceu dentro de mim, que ia dar tudo certo. Eu confiei naquela força, por isso que eu não tive medo. Por isso que, durante todo o processo, eu não contei pra ninguém, porque às vezes as pessoas poderiam falar coisas erradas. Especialmente porque a cidade que eu tenho tem uma péssima reputação com os Estados Unidos. Eu não tinha muitos recursos, financeiramente falando, não tinha posses de grandes valores, uma moto de kick usada, de valor financeiro, eu lembro que eu vendi ela por 1.500, né, reais na época, só para você ter ideia. Eu comprei de 3.000, vendi por 1.500. Então ela não tinha um valor financeiro assim, de grande posse, vamos dizer assim. Não tinha a minha própria casa, era só o meu trabalho, o meu estudo e fé. Mas onde existe uma chance, mais 99% de fé, tudo é possível. E é nisso que eu me agarrei, no tudo que é possível. Me agarrei nisso sem dúvida nenhuma. Por isso que eu tô contando pra vocês que é possível. Independente às vezes da situação, às vezes eu escuto pessoas, mas eu trabalho como isso, eu trabalho como aquilo, eu não tenho renda. Quem disse que eu tinha isso tudo? Porque eu era graduada? Mas eu não tinha nenhum vínculo que comprovava que eu queria ficar ali, que eu ia ficar. E a minha intenção, vou ser sincera, não era ficar nos Estados Unidos, no Brasil por muito tempo não. Mas eu tinha certo que eu ia ficar nos Estados Unidos legal, de forma legal. Eu sou legal aqui nos Estados Unidos, né? Depois do visto de turista, que ele só te permite ficar legalmente até 6 meses dentro do país, eu transferi esse visto para um visto de estudante e tô super legal aqui dentro do país. Nunca passou na minha cabeça também de ficar de forma ilegal dentro do país, tá? Deixar isso bem claro, que as minhas intenções sempre foram puras, sinceras e genuínas. E eu tinha um propósito de melhorar a minha vida. Eu só queria mudar de vida. Eu já não me via mais ali naquela cidade, trabalhando como professora. Eu já não me via, já não pulsava mais forte no meu coração. Eu queria algo maior, eu queria ir além, melhorar profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, espiritualmente, tudo isso eu queria melhorar. Eu tô contando isso pra vocês verem que eu elevei a minha vibração, eu acreditei em mim, eu acreditei em algo que eu não via, mas que eu sentia, e tudo fluiu. Então se você se prepara espiritualmente, que é a base, sem dúvida,
e também se prepara com os papéis, com tudo que tem que ser feito, você alcança, independente da sua fórmula, da sua vida. Então vou deixar aqui basicamente poucas dicas. Se hoje eu estivesse começando, o que eu faria? Eu quero tirar o visto, Lorena, o que você faria hoje? De verdade, continuaria a ter feito mais ou menos o que eu fiz. Preparação espiritual, meditação, decidindo exatamente o que quer, Porque às vezes a pessoa, eu quero, não quero, eu quero, não quero. Deixa de lado o medo, escolha o que você quer. Se você escolheu, quer mudar de país e vai fazer o seu visto, ok, firma nisso, tá? E se prepare espiritualmente através de meditações, afirmações e visualizações. E eu ensino isso para vocês através do meu programa. Eu tenho um programa que é baseado nessa minha própria experiência do que eu fiz. Durante um ano eu fazia meditações, afirmações, e era manhã, tarde, noite, uma meditação de manhã, uma meditação antes de dormir, durante o dia afirmações, conectando com o meu eu superior. E eu programo Reset and Reconnect, onde que é baseado nessa minha própria experiência. E juntamente com todas as formações que eu fiz, todos os conhecimentos, porque lá no Brasil eu me formei como professora, fiz várias pós-graduações. Chegando aqui nos Estados Unidos, eu já não queria mais fazer isso, não tocava mais a minha alma. Mas eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de educar, eu gosto de ensinar. Então eu fiz coach, eu fiz palestras, eu fiz reprogramação mental, estudei lei da atração. Então tudo isso eu fui compilando e coloquei nesse meu programa. Eu tenho diversas formações. Coloquei nesse programa que é onde que eu ensino, e você é muito bem-vinda a participar, que eu acredito que ajuda imensamente, ok? Outra coisa que eu faria eu faria o programa, faria essa conexão espiritual, me prepararia, faria o imposto de renda, tá? Buscaria as rendas direitinho, buscava um sponsor para poder ajudar e marcava a data, escutava a sua intuição, para a sua intuição te falar sempre da melhor forma, tudo direitinho, e ia com confiança, com amor, que vai dar tudo certo. E olha, deixo bem claro, não deu da primeira vez, eu tentaria de novo, eu nunca deixaria a minha visão de lado, nunca deixaria de desistir. O que eu escrevi? Escreva também. O que eu escrevi para mim mesma, Nunca deixar de confiar no próprio sonho, na sua própria visão. E eu me emocionei muito quando eu reli essas minhas próprias palavras. Eu me emocionei muito, mas muito mesmo. Eu falei, gente, que maravilha que eu escrevi para mim mesma. Não voltar atrás, não procrastinar e nem desistir do meu sonho. É isso que eu deixo para vocês aqui. Não procrastine, não volte atrás. Você pôs uma visão, você tá com esse sonho, não volte atrás. Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Se esse é seu sonho de tirar o seu visto, fica aqui a minha experiência, a minha história, as minhas dicas, que eu falei bastante já, e que eu acredito que pode servir, contribuir com a sua vida. É de coração, é real, porque, e como vocês sabem, eu venho de uma vida muito simples, de uma família muito humilde, e hoje vivo o que eu sonhei, o que eu desejava, com amor, com alegria. Então, fica aqui a minha história, a minha experiência para você de como eu consegui o meu visto com a lei da atração, com o meu alinhamento, com fé, com coragem, com confiança e com ações corretas. Um beijo, um abraço e eu vejo você em um próximo vídeo.